tomem coragem. Chegou o momento da população saber o que realmente está acontecendo nesse país. Porque isso não aconteceu, e isso a gente está descobrindo agora, não foi apenas no TSE. Em vários outros órgãos se espalhou como um câncer essa influência maligna. E isso precisa ser cortado o mais cedo possível. Reitero o meu respeito ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, ao TSE, à Câmara dos Deputados, ao Senado, aos três poderes. Eu reitero o meu respeito. E o STF não é uma pessoa. O STF não é Alexandre de Moraes. E todos precisam ser responsabilizados pelo mal que fizeram. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Podendo contar para vocês um pouco de como foi o nosso processo investigativo, como nós descobrimos que o STF, mais especificamente o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, criou uma força-tarefa paralela dentro do TSE para investigar os presos do 8 de janeiro. A nossa investigação, que está sendo chamada de Vaza Toga 2, é uma continuação da investigação iniciada pelo jornalista americano, vencedor do prêmio Pulitzer, Glenn Greenwald, e do Fábio Serapião, na Folha de São Paulo. Eles publicaram dezenas de reportagens narrando essa utilização paralela do TSE. Fizeram denúncias muito graves. No entanto, ao invés de investigarem as denúncias, investigaram quem supostamente vazou as mensagens, o senhor Eduardo Talaferro. Então, foi uma clara tentativa, e a gente vê isso claramente, uma clara tentativa de abafar as denúncias e perseguir quem estivesse denunciando qualquer coisa. No entanto, nossa equipe obteve parte desses arquivos e então trabalhamos por meses investigando, tentando entender o motivo deles terem criado esse gabinete paralelo dentro do TSE. O motivo é que prenderam centenas de pessoas no 8 de janeiro, cerca de 250 pessoas aqui nas dependências do Congresso. A maioria não cometeu qualquer ato de vandalismo e está sendo condenada hoje até 17 anos de prisão. Idosos, pessoas doentes, pessoas jornalistas, estão sendo condenados por penas, muitas vezes, superiores à de pessoas que cometeram crimes graves, como assalto e até assassinato. Mas eu quero falar sobre as vítimas ainda mais invisíveis, que são os presos do 9 de janeiro. Todo mundo fala de 8 de janeiro, mas ninguém fala do dia 9, que eram pessoas que estavam protestando pacificamente, bem longe daqui, no QG, aqui de Brasília. Eles estavam há meses acampados no QG, pessoas que ficaram indignadas com o resultado eleitoral e pediam uma auditoria nas urnas ou o que quer que seja. Era um protesto pacífico, e pacífico foi reconhecido pelo Exército Brasileiro, que defendeu que era uma manifestação, era uma livre manifestação. Eles estavam exercendo o direito deles de liberdade de expressão. Não iremos remover esse pessoal daqui, até porque eles são pacíficos. No entanto, depois do dia 8 de janeiro, houve uma operação para prender essas pessoas que, repito, não participaram de qualquer ato antidemocrático ou violento. Essas pessoas foram enganadas pela polícia, que disse que iria levá-los para casa, para a rodoviária. Exato. Então, chegaram ônibus, vários ônibus, e essas pessoas entraram acreditando nas Forças Armadas de que estavam sendo cuidadas. Mas, na verdade, todos eles foram enviados para a prisão. Novamente, idosos, até mesmo crianças,
e moradores de rua que apenas estavam passando pelo local. Um desses casos, o meu colega Eli Vieira vai narrar aqui, especificamente, de uma pessoa que estava naquele acampamento, trabalhando, não é bolsonarista, pelo contrário, mas foi carimbado como antidemocrático apenas por um tweet de 2018 sobre Lula. Um tweet sem nenhuma curtida, sem nenhuma visualização, um perfil sem seguidores, mas a força-tarefa do TSE fez essa busca para encontrar informação sobre essa pessoa. E eu gostaria também de destacar que todo esse grupo no WhatsApp, então era um grupo no WhatsApp formado por servidores do TSE, mas comandado por uma servidora do STF, na verdade, uma servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo, cedida ao STF, que é leal a Alexandre de Moraes e tem estado do lado dele, pelo menos desde 2019, desde a abertura do inquérito das fake news, o infame inquérito das fake news, que ainda não foi arquivado, ainda não foi encerrado, segue em sigilo, perseguindo pessoas, perseguindo a direita, principalmente no Brasil. E esse inquérito é a origem, como bem disse o advogado agora há pouco, André Marsiglia, é a origem de todos esses outros inquéritos que estão sob a relatoria de Alexandre de Moraes, como um fruto da árvore envenenada, e a raiz dessa árvore é o inquérito das fake news. E a Cristina Yukiko Kuzahara, chefe de gabinete de Alexandre de Moraes, já era a coordenadora, ela já participava logo no início do inquérito das fake news, atuando como braço direito do nosso ilustre ministro. E todo esse processo, toda essa investigação paralela feita via WhatsApp, com servidores do Centro de Contra-Desinformação do TSE, foi comandado por essa servidora do STF com mão de ferro, né, de forma agressiva e de forma até mesmo desrespeitosa. Ela chamava os servidores de mal acostumados, dizendo que eles não trabalhavam no ritmo do ministro, ou seja, mostrava um total desprezo do gabinete de Alexandre de Moraes pelo Tribunal Superior Eleitoral que ele comandava na época. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral se tornou um puxadinho de Alexandre de Moraes durante as eleições. E nesse grupo estava, então, Eduardo Talhaferro, chefe do setor de contra-desinformação do TSE, o AAED. Também estavam os juízes que participaram das audiências de custódia, o senhor Ayrton Vieira, citado agora pelo preso político, e também estava o senhor Marco Antônio Martins Vargas, que era do TSE, e o Ayrton Vieira do STF. Todos eles foram citados na vaza-toga de Glenn Greenwald. E eles continuaram essas práticas. Então, a nossa reportagem, ela mostra que esse gabinete informal que ocorreu durante as eleições de 2022 e serviu para perseguir politicamente pessoas que tinham um pensamento diverso ao que defende o establishment, essa máquina continuou sendo utilizada após as eleições de 2022. Vejam, em 10 de janeiro de 2023, Eduardo Tagliaferro foi nomeado oficialmente por Alexandre de Moraes, no mesmo despacho em que ele afasta o governador do Distrito Federal. Ele nomeia Tagliaferro como responsável por uma investigação, sem um escopo necessariamente definido, para investigar os presos do 8 de janeiro, dizendo que ele poderia utilizar os sistemas internos do TSE. Acontece que o TSE não tinha mais nenhuma... além de não ter prerrogativa para investigação criminal, já tinha
se encerrado as eleições, Lula já tinha subido a rampa e tomado posse como presidente. Dia 8 de janeiro já tinha acabado as eleições. Como, a partir do dia 13 de janeiro de 2023, eles iniciam essa investigação paralela feita pelo TSE. Então, essa investigação ela era no âmbito das audiências de custódia. E por isso que o nome do grupo era audiência de custódia, e eu destaco aqui que existiam diversos grupos paralelos para a investigação, não é só aquele. E isso está bem claro na fala de alguns dos participantes. Eu gostaria de destacar a questão da audiência de custódia, porque ele é um procedimento muito importante. Ela está definida pelo artigo 310 do Código de Processo Penal. E não só isso, ela foi reafirmada na DPF 347, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa DPF foi ajuizada pelo PSOL e ela foi decidida em 2015. Ela determinou que a realização das audiências de custódia deve ser em até 24 horas. E eu gostaria de ler aqui uma fala na íntegra de um jurista. Um jurista muito importante para o Brasil, um constitucionalista muito renomado. Não é? Ele disse o seguinte: a audiência de custódia é importantíssima. Ela permite ao juiz, permite que o juiz, no momento da prisão em flagrante, ouça a pessoa presa e possa substituir imediatamente por uma pena restritiva de direitos ou prestação de serviço. Ele diz o seguinte também: não é possível que continuemos com essa cultura de que prisão é a única resposta do Estado. Precisamos prestigiar as medidas alternativas. A audiência de custódia é um passo fundamental nesse sentido. Essa fala é de ninguém menos do que Alexandre de Moraes, na sua sabatina para ser aprovado como ministro do Supremo Tribunal Federal. E é tudo muito bonito quando você está se candidatando. Quando você está namorando com alguém, é tudo muito lindo. Depois do casamento, a gente vê como as pessoas são de verdade. E Alexandre de Moraes, ele desvirtuou totalmente a instituição da audiência de custódia nesse caso. Por quê? E os advogados podem falar com muito mais propriedade do que eu sobre isso, obviamente, mas tem muitos casos ali que as pessoas demoraram até 22 dias para ser atendidas. E muitos advogados, defensores públicos que têm feito brilhantes defesas dos presos do 8 de janeiro, não sabiam por quê. E agora nós sabemos. Eles estavam aguardando a produção informal dessas certidões, que foram feitas de maneira improvisada, totalmente atrapalhadas, informal, cometeram diversos erros durante o processo, e isso é notório quando vocês leem o relatório e vê os diálogos, vocês podem observar que a equipe do TSE foi coagida, ela foi forçada a produzir esses relatórios. Uma fonte nos informou que Eduardo Tagliaferro não assinou esses relatórios, não produziu nenhum deles. Ele estava viajando, ele estava na Itália. Ele assinou todos os relatórios porque os servidores do TSE que produziram estavam com medo. Porque eles sabiam que era irregular. Eles sabiam que estavam cometendo uma irregularidade, mas eles estavam sendo forçados. Elon Musk, quando fez a sua reclamação após a nossa publicação do Twitter Files Brasil, dizia que o Twitter estava sendo forçado a descumprir a lei por Alexandre de Moraes. Então, não são apenas pessoas de baixa renda que são perseguidas, que são obrigadas a descumprir a lei. Então, são grandes empresários, o homem mais rico do mundo, e também agora servidores da Suprema Corte Eleitoral do país. Eu gostaria de encerrar dizendo que essa estrutura clandestina perseguiu pessoas que não cometeram crime, na sua maioria, e os que cometeram crime, ou seja, que cometeram atos de vandalismo nessa casa, deveriam ser punidos, sim, por atos de vandalismo. Como já aconteceu centenas de outras vezes, ou pelo menos dezenas de outras vezes, com manifestantes de esquerda, que cometeram atos ainda mais brutais e até mesmo tentaram assassinar pessoas aqui dentro. Ontem vimos aqui atos de violência novamente dentro dessa casa. Mesmo assim, as pessoas não são
perseguidas, elas não são condenadas, elas não são responsabilizadas da mesma forma que as pessoas do 8 de janeiro. E eu, como jornalista, eu não poderia me calar. Mesmo várias pessoas, vários colegas terem me recomendado que não publicasse isso, dizendo que temiam por minha vida ou temiam por minha integridade, mas eu, como jornalista, não poderia me calar. A nossa responsabilidade como jornalista é contar os fatos para as pessoas. E, por último, eu destaco aqui que durante a nossa apuração, nós descobrimos que o setor do TSE enviou solicitações para parceiros externos, pessoas de fora da corte, para fazerem buscas informais e se infiltrarem como espiões nas redes sociais, se infiltrarem como espiões em grupos privados de WhatsApp, como nós vimos no caso dos empresários Luciano Hang e outros que foram falsamente acusados de defenderem um golpe de Estado e depois, por causa disso, foram perseguidos. Eu revelei no meu site ainvestigação.com que uma dessas pessoas infiltradas é uma jornalista de Brasília, fanática por Alexandre de Moraes. Eu acredito que ela está assistindo a essa sessão agora. Letícia Sá Lorenzo tinha acesso direto a Alexandre de Moraes. Ela é conhecida como bruxa da Vaza Toga. Ela era assessora informal de Alexandre de Moraes no TSE, fazia investigações privadas. Ela colocou no currículo Lattes dela, inclusive. Tá? Então não é só informações privadas. Se você for no currículo Lattes de Letícia, você vai ver que ela colocou que ela é assessora informal do TSE durante as eleições. Eu questionei o TSE disse que nunca viu essa mulher na vida, mas pessoas próximas a Alexandre de Moraes disseram para mim que ela estava direto no gabinete do ministro, coisa que ninguém tinha acesso. Letícia Sá Lorenzo tinha. Ela se infiltrava em grupos, enviava investigações e demandava bloqueios dessas pessoas. E a tese dessa senhora tem sido utilizada pela Polícia Federal para acusar Jair Bolsonaro de tramar um golpe de Estado desde o início do seu mandato, em 2019. É uma tese absurda, mas que tem base nas teorias dessa senhora Letícia Sá Lorenzo, que não é apenas uma pessoa desequilibrada. Ela é uma das ideólogas de Alexandre de Moraes e já embasou algumas de suas decisões. E agora, com a Vaza Toga 2, nós sabemos que ela não estava sozinha. Existiam outros parceiros que nossas fontes apresentaram como checadores de fatos e departamentos de universidades. E, por fim, e mais importante, é que não apenas eles enviavam informações para o TSE, porque todo mundo pode enviar uma denúncia. Eles recebiam solicitação do Alexandre de Moraes, diretamente, para investigarem pessoas de maneira totalmente irregular e informal. Isso mostra que o TSE foi totalmente desvirtuado, pelo menos na gestão de Alexandre de Moraes, do seu objetivo de supervisionar as eleições. Se tornou uma máquina de perseguição. E eu gostaria de deixar o meu agradecimento às fontes que tiveram coragem de fazer a denúncia, fontes que participaram dessa máquina, mas que hoje estão abrindo o seu coração, estão contando a verdade para a sociedade. E eu conclamo aqui que outras fontes surjam, que tomem coragem, podem entrar em contato comigo, eu tenho canal aberto para falar com qualquer pessoa que queira contar os fatos que têm acontecido nos bastidores, nesses gabinetes das sombras. Tomem coragem, chegou o momento da população saber o que realmente está acontecendo nesse país, porque isso não aconteceu, e isso a gente está descobrindo agora, não foi apenas no TSE. Em vários outros órgãos se espalhou como um câncer essa influência maligna. E isso precisa ser cortado o mais cedo possível. Reitero o meu respeito ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, ao TSE, à Câmara dos Deputados, ao Senado, aos três poderes. Eu reitero o meu respeito. E o STF não é uma pessoa. O STF não é Alexandre de Moraes. Todos precisam ser responsabilizados pelo
mal que fizeram. E tá chegando a hora. Aqui é realmente o lugar que deve haver esse debate. Na Casa do Povo, a casa que tem sido, infelizmente, esquecida, ultrajada nos últimos dias, nos últimos anos. Já é desde 2019 que nós estamos sendo aprisionados por esse Estado Leviatã, que não foi criado para governar o Brasil, mas acha que eu é. Venho aqui na condição de advogado e também na condição de advogado de Felipe Martins. Quando me fizeram esse convite a tratar desse inquérito e esse processo do 8 de janeiro, não há como esquecer de Felipe Martins, que é definitivamente um preso político. Há muitos bastidores nesse caso que, infelizmente, a imprensa tradicional não vai mostrar. Infelizmente, está havendo uma manipulação da informação. Por isso, Coronel Meira, eu preciso parabenizá-lo por essa iniciativa, porque é muito importante que haja uma propagação a todo o Brasil, porque é um caso que já ganhou repercussão nacional e internacional em razão da audácia daqueles que estão à frente dessa investigação e desse processo a perseguir esses opositores políticos. O caso do Felipe Martins, ele começa com uma autoridade policial, um delegado de polícia que está à frente do inquérito. Olhem a gravidade disso. Eu quero trazer aqui informações que, com certeza, a imprensa tradicional não deu, e só quem está dentro desse processo conhece a integralidade. O que eu vou colocar para os senhores agora, nunca na história desse país se viu, com toda certeza, o que eu vou mostrar e vou contar para os senhores agora, é inimaginável um Estado de Direito. Por isso, definitivamente, não há como chamar esse processo de um processo democrático. É literalmente um Estado de exceção. Felipe Martins, se pede a prisão dele, a imprensa divulgou, foi pedida a prisão dele com um documento falso. Olha isso daqui. O delegado de polícia, ele sabe o que é um diário oficial. O que acontece? Eles pedem a prisão do Felipe Martins com um documento não oficial. Então, o delegado de polícia vem com o documento e diz assim: Felipe Martins viajou para o exterior com o presidente Bolsonaro. E ele apresenta um documento que é um DOC-X, um documento não oficial, senhores. E o documento oficial que estava publicado em Diário Oficial não tinha o nome do Felipe Martins. Então, veja, você tem uma autoridade pública, você tem um agente público, um delegado de polícia, que sequer procura o documento publicado em Diário Oficial. Ele usa um documento para pedir a prisão de Felipe Martins, um documento apócrifo, sem qualquer legitimidade e validade jurídica. Não bastasse a manipulação da imprensa, um veículo de comunicação, o senhor Amado, ele dá uma notícia falsa na imprensa, ou seja, houve um conluio, investigação e imprensa, para que a imprensa veiculasse essa informação. Felipe Martins fugiu do Brasil, Felipe Martins saiu do Brasil. Então usa-se um documento que não é oficial e manipulado através da imprensa. Esse cidadão que depois foi demitido da imprensa, depois que veio à tona que ele fez parte, ele serviu a esse sistema a conseguir a prisão de Felipe Martins. O documento oficial, publicado em Diário Oficial, não constava o nome do Felipe Martins. No pedido de representação do delegado, o delegado coloca assim: Felipe Martins está em local incerto e não sabido. É inadmissível que a Polícia Federal, com todo o seu poderio, com toda a sua estrutura, não tenha sequer consultado um endereço de telefone do Felipe Martins a entender e localizar onde ele estava. O cadastro geral do Felipe Martins, conta bancária no nome dele, conta de luz, conta de água, conta de telefone, dando o endereço dele. É óbvio que a Polícia Federal sabia que Felipe Martins não viajou, mas por que selecionaram o Felipe Martins? Porque tudo que eles queriam era mais um delator além do Mauro Cid. Esse processo é um processo inquisitorial, porque está utilizando de pessoas a ter rainhas das provas a acusar inocentes. Felipe Martins é levado à prisão. Já no primeiro mês que está preso, de forma muito fácil, deputados, ele apresenta uma prova de que não viajou. Tanto que a PGR pede a liberdade do Felipe Martins. Olhem a gravidade do que eu vou contar para vocês. A PGR pede a liberdade do Felipe Martins já no primeiro mês que ele está preso. O delegado chora, viaja ao estrangeiro, vem com um documento que, de novo, não tem validade legal, um documento que chamam de Travel History. Esse documento não tem validade legal. De novo, o delegado usa um documento sem validade legal. E esse documento prolonga a prisão indevida de Felipe Martins por 6 meses. Quando o PGR pede a liberdade do Felipe, o delegado traz esse documento que não tem validade legal e diz: existe um documento que fala que o Felipe Martins está nos Estados Unidos. Só que o documento que teria validade legal a comprovar isso é o I-94, e ele sabe disso. Ele omite essa informação. Senhores, o ministro Alexandre de Moraes desconsidera o pedido da PGR para soltar Felipe Martins.
utiliza mais uma vez esse documento sem validade. Um documento sem validade o levou à prisão, um documento sem validade estendeu a sua liberdade. A defesa do Felipe Martins vem e traz o documento com validade, que é o I-94. Excelência, está aqui. Excelentíssimo juiz Alexandre de Moraes. Olha o documento que tem validade. Veja, sempre a defesa correndo atrás. A gente chama no direito de prova diabólica. Que Estado de Direito é esse? Que a acusação não acusa, quando acusa, acusa mal, e a defesa tem que produzir suas provas. Traz-se o documento com validade, não é suficiente para o Alexandre de Moraes. E aí, então, o delegado Schor viaja ao estrangeiro sob a alegação de que estaria indo investigar joias. Nesse mesmo período que ele viaja, sob o pretexto de estar indo investigar joias, surge o tão famoso documento falso de inserção do nome do Felipe Martins em território americano. Olhem a gravidade disso. Está-se nesse momento a falar em soberania nacional. O Brasil interveio na soberania americana e fez inserir. Não estou acusando diretamente uma pessoa. Em tese, é muito estranho que realmente no mesmo período, naquela quinzena, que você tem autoridades brasileiras nos Estados Unidos, naquela quinzena, insiram um documento falso no sistema americano, no CBP. Passaporte do Felipe Martins, falso, um número que já estava, que já não era mais válido, com o nome dele escrito errado. E isso prolonga a prisão de Felipe Martins por 6 meses. Senhores, acontece que nesse meio termo, Felipe Martins, sem motivo nenhum, ele é jogado numa masmorra. Ele é jogado numa solitária escura, sem luz. O Ministério Público do Estado do Paraná é chamado a ir lá, por isso que ele é tirado daquela masmorra. Ele fica 10 dias sem motivo nenhum numa solitária. Ele é privado de receber visitas de sua esposa e de seus familiares. Tudo a ser forçado a ser um delator como o Mauro Cid foi. Exatamente o que o Mauro Cid passou, Felipe Martins passou e passou mais grave ainda, porque o Mauro Cid cedeu, Felipe Martins não. Por isso foi ainda mais pressionado a ser um delator. E não se rendeu. Excelências, o Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do Procurador-Geral de Justiça, informou o PGR que Felipe Martins estava sofrendo tortura. O PGR nada fez. Agora, na recente audiência, o Felipe Martins trouxe esse fato. Aí, então, as autoridades querem investigar. Agora vão investigar. Senhores, Felipe Martins foi preso por documentos sem validade por parte do Estado. Que Estado é esse? Que Estado é esse que usa documento falso para acusar uma pessoa? E agora, Felipe Martins continua com restrições. Faz 2 anos que Felipe Martins não pode viajar para ver a sua filha. Provado está que ele não saiu do Brasil e continua com restrições à liberdade. Excelências, o PGR, então, ao denunciar Felipe Martins, desculpa me estender, mas é que eu estou trazendo questões aqui especiais desse caso, é muito importante, provavelmente eu não teria oportunidade de mostrar aos senhores isso daqui. O PGR oferece denúncia contra o Felipe Martins e não fala mais da viagem. Senhores, essa viagem que levou o Felipe Martins à prisão, o PGR corre dessa viagem como o diabo corre da cruz. Eles não falam dessa viagem. E eles criam outro motivo para processar Felipe Martins. Eles dizem que Felipe Martins teria participado de uma reunião onde apresentou uma minuta golpista. Senhores, novamente eles usam um documento falso para incluir Felipe Martins nessa reunião. Esse é o modus operandi dessa Polícia Federal, com muito respeito a essa instituição, mas o delegado Schor, esse delegado de polícia, utiliza desde o início documentos apócrifos, documentos falsos, documentos sem validade para acusar inocentes. Felipe Martins é processado com um documento apócrifo de uma reunião que ele não esteve. Então eles pegam essa planilha, dizem que essa planilha é a prova de que Felipe Martins participou de uma reunião com comandantes e teria apresentado uma minuta falsa aos comandantes e ao presidente Bolsonaro. Excelências, nós desmascaramos, deputados, esse documento de novo. Nós tivemos que procurar TIM e procurar Uber. Nós apresentamos geolocalização da Uber, que naquele dia Felipe Martins não esteve naquela reunião. Nós apresentamos Herb da TIM, que Felipe Martins não esteve naquela reunião. E mais do que isso, nós encontramos um documento do GSI do Lula, do GSI já era Lula, de 2013, um documento oficial publicado em Diário Oficial que Felipe Martins não esteve naquela reunião. Ou seja, prendem Felipe Martins com documentos apócrifos, não oficiais e falsos, processam Felipe Martins com documentos apócrifos e falsos, e a defesa, desde o início, dando murro em ponto de faca, trazendo os documentos publicados em Diário Oficial. Por que é que o Estado não utiliza documentos publicados em Diário Oficial e a defesa tem que utilizar? Excelências, o GSI do Lula forneceu a data do golpe. Na data do golpe, a entrada na Alvorada e no Planalto, na data não tem o nome do Felipe Martins.
na data que a acusação está dizendo que Felipe Martins apresentou a minuta do golpe. Todas as testemunhas dizem que Felipe Martins não esteve nessa reunião. Até os comandantes das forças, presidente Bolsonaro, os comandantes das forças, ministro, dizem que Felipe Martins não estava nessa reunião. Onde eu quero chegar aqui? Eu quero chegar que nada disso basta. Felipe Martins continua com restrições à liberdade. Felipe Martins continua sendo processado. E a PGR continua insistindo em minuta do golpe. Agora, para fechar, essa minuta do golpe que atribui a Felipe Martins, o Mauro Cid, o delator, disse que não é aquela minuta. Excelências, no relatório final da Polícia Federal, na denúncia da PGR e na decisão do ministro Alexandre de Moraes de recebimento da denúncia, eles dizem que a minuta do golpe foi encontrada no celular do Mauro Cid. Eu perguntei para o Mauro Cid, coloquei na tela o documento, que a PF, que a PGR e que o Alexandre de Moraes dizem ser a minuta do golpe. Eu botei na tela. Senhor Mauro Cid, que é a única testemunha da acusação. É tudo que a acusação tem em 78 terabytes, excelências. Não existe no Brasil um processo com 78 terabytes. Não existe no Brasil um processo contra o narcotráfico, contra terrorista, contra tráfico de armas, contra pedofilia. Não existe na história do Brasil um processo do tamanho desse. E não tem prova de golpe. Eu mostro a tal da minuta do golpe, o Mauro Cid responde para mim. Não, essa não é a minuta do golpe. Além de não existir a minuta do golpe, a tal minuta que o ministro Alexandre de Moraes atribui a Felipe Martins, o próprio delator da acusação diz que aquela não é a minuta do golpe. Eu perguntei para o Mauro Cid, houve plano de golpe? Ele disse, não houve plano de golpe. Por isso que nas alegações finais da PGR, a PGR vomita ao Mauro Cid e a PGR pede 32 anos de condenação ao Mauro Cid, porque ele disse a verdade nesse ponto, que aquela não é a minuta do golpe. Senhores, que é isso? Provado está que Felipe Martins é inocente em todos os termos. Provado está que ele foi criado a ser um delator. Quem lembra da fala do ministro Gilmar Mendes? Prender pessoas a delatar é tortura. Pois bem, é o que o Felipe Martins sofreu. Então, senhores deputados, algo tem que ser feito. Não é à toa que nós temos Lei Magnitsky. O Brasil faz parte de tratados e convenções internacionais que se comprometeu a cumprir. Desrespeitar tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir é crime de responsabilidade. Artigo 5º da Lei de Crimes de Responsabilidade, passível de cassação, de impeachment, de perda do cargo e inabilitação para exercê-lo, que deveria atingir o delegado-presidente, que deveria atingir o PGR, que deveria atingir o relator desse processo. Esse processo é a maior aberração jurídica, a maior armação da história do Brasil. Eu estou nesse processo e conheço esses 78 terabytes. Os 34 acusados aqui são inocentes. É uma armação política contra o presidente Bolsonaro e os demais acusados. Esse processo é uma farsa. Nós estamos vivendo um processo político no Brasil, uma acusação falsa, armada, a dar legitimidade à perseguição política, assim como tem acontecido nos nossos irmãos ditadores da América Latina. É a nova forma da ditadura, excelências. É muito caro politicamente você derrubar um avião, você enfiar uma bala na cabeça do teu opositor político. A nova forma de perseguição política é criar um processo criminal, a dar uma legitimidade à perseguição política. Veja que o Barroso, presidente da Suprema Corte agora desnudo nessa interferência americana na eleição de 2022, ele disse, todos estão sendo defendidos. Veja, eles estão televisionando as audiências apenas para dar aparência de legitimidade a esse processo. Um processo de cartas marcadas com a sentença pronta. Eles querem mostrar para o Brasil e para o mundo que as pessoas estão tendo defesa. Defesa? Advogados estão tendo a palavra cassada. Eu tive a palavra cassada quando arranquei da boca do G. Dias que no 8 de janeiro haviam 900 homens com escudo e arma em prontidão antes dos manifestantes chegarem. O G. Dias respondeu a mim que recebeu os informes da BIM, que deu andamento e por isso havia 900 homens de prontidão no 8 de janeiro. Como que 900 militares em prontidão não conseguiram conter 1.000 manifestantes desarmados? Esse é o processo da trama golpista. Expurgar a direita da história do Brasil e prender o maior líder da direita. Essa é a verdade que, infelizmente, tem muitos brasileiros que não querem reconhecer. O mundo reconheceu, então digo aos senhores, Lei Magnitsky é pouco pelo que eu vivo dentro desse processo. Tudo tem que ser anulado. Tudo tem que ser anulado. Vemos agora dessa vaza-toga, dessas mensagens do gabinete de ódio do ministro Alexandre de Moraes, que desde o início, antes de ter inquérito no 8 de janeiro, Alexandre de Moraes já estava chamando os presos de 8 de janeiro de golpistas. É isso que tem na mensagem. Nem inquérito policial tinha ainda no 8 de janeiro. O juiz já estava procurando provas. Isso é imoral, é antiético e é criminoso e viola o Estado democrático de direito. Eu agradeço a oportunidade, deputado Meira e todos que nos ouviram. Eu peço que essa Casa de Leis insista na defesa desses perseguidos. Eu peço
que os senhores não desistam da anistia, porque contra um Estado leviatã, quando não há mais saídas jurídicas e recursais a combater a injustiça, a anistia é a única solução democrática. Por isso que precisamos da anistia e precisamos do impeachment daqueles que utilizaram da caneta a perseguir opositores políticos e praticarem crimes de responsabilidade. Eu agradeço a oportunidade e não vamos desistir do nosso Brasil. Um grande abraço a todos.